Seguinte, bora começar aqui mais um bate-bola de livros em que a bola da vez é esse livro aqui, que eu tenho aqui na minha biblioteca e que eu gosto muito dele. Começando então pelo mais básico, o título e o autor, é o Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles do Baruch, ou da Baruch, não sei, confesso que eu não sei o primeiro nome, mas enfim, Baruch é o sobrenome. E começando falando em seguida sobre a área da física em que esse livro se encontra, ele é um livro de eletrodinâmica e teoria clássica de campos, basicamente, em que nesse livro aqui ele faz uma construção da eletrodinâmica via teoria clássica de campos, ou seja, faz uma construção covariante da eletrodinâmica. E falando então a abrangência do livro propriamente dito, a ideia é descrever relativisticamente campos e partículas. Então, para isso, ele vai tratar toda a eletrodinâmica, que é uma teoria de campos, usando o formalismo de teoria de campos e trata os campos e partículas de forma relativística. Então, fala também ao longo do livro, né, mais lá para o finalzinho, como que se dá a interação de campos e partículas. Então, nesse sentido, é mais ou menos essa abrangência do livro, em que, dentre esses tópicos, ele é bem completo e tem bastante coisa interessante aqui. E aí, falando sobre o nível do livro, ele é do nível que eu julgo de final de graduação e pós-graduação. Por que eu julgo de final de graduação e pós-graduação? Porque, normalmente, para pegar esse livro aqui e ter um bom aproveitamento dele, eu acho que você já tem que ter passado por um curso de eletromagnetismo, não só o Fundamentos, mas o Eletromagnetismo 1 e 2, que a gente vê na segunda metade da graduação em Física. Eu também acho que você tem que ter passado por um curso de relatividade especial, porque aqui ele vai construir a eletrodinâmica toda com notação de índice, com a descrição covariante dela, então vai usar a descrição covariante, então eu acho que é interessante de ter feito essas matérias. Então por isso que eu acho que ele é no nível de final de graduação para um nível de pós-graduação, em que é mais ou menos nesse balaio que ele se encaixa. Porque, por exemplo, em alguns institutos de pós-graduação, a gente vê teoria clássica de campos ou eletrodinâmica como uma teoria clássica de campos. Então, esse livro aqui poderia ser uma das referências adotadas em um curso de pós-graduação que veja a eletrodinâmica como uma teoria clássica de campos, em que, por exemplo, esse foi o caso da disciplina que eu fiz no meu mestrado lá no IFT. Mas seguindo a matemática necessária para ter um bom aproveitamento desse livro aqui, é basicamente cálculo, álgebra linear, equações diferenciais e variáveis complexas. Então, aí reforçando o porquê de você não pegar esse livro aqui, caso você não tenha passado pela primeira metade ali da graduação de física. Porque se você não fez essas matérias, não é que você não vai conseguir entender alguns tópicos que estão aqui, mas você não vai conseguir ter um bom aproveitamento do livro como um todo. Então, para você ter um bom aproveitamento dele no geral, você precisa, eu acho interessante você já ter essa maturidade matemática que você vai obter com essas disciplinas. Eu acho interessante você ter como bagagem essas disciplinas para poder ter um contato com esse livro aqui. E falando então do público-alvo desse livro, é quem tem interesse justamente em teoria clássica de campos, em começar a estudar a teoria clássica de campos, porque a eletrodinâmica, em geral, é o primeiro contato que a gente tem com teoria clássica de campos. E sendo assim, então, eu acho que o público-alvo desse livro é quem tem interesse nesse tópico, principalmente para fazer uma iniciação científica ali ao final da graduação, ou até mesmo no início da pós-graduação, que vai trabalhar em alguma coisa relacionada à teoria de campos, como por exemplo teoria quântica de campos. É interessante, por exemplo, já ter passado por um livro desse aqui. Então, é mais ou menos para esse público-alvo que eu colocaria esse livro. Agora, sobre os pré-requisitos. Bom, além do de matemática que eu já comentei, né, além dos cursos de matemática que eu já falei que é interessante ter feito, eu acho também que é importante um curso de relatividade especial, de elétron 1 e 2, e também um curso que eu não mencionei até então, que é mecânica analítica. Eu acho que é importante ter feito mecânica analítica para ter um bom aproveitamento desse livro, em que se você não fez mecânica analítica, dificilmente você vai entender algumas coisas desse livro aqui. Para você fazer teoria clássica de campos,
você precisa de mecânica analítica. Então, mecânica analítica também está nesse bolo de disciplinas recomendadas para fazer antes de ter contato com esse livro aqui. E, bom, se o livro vale a pena, demais da conta, e por duas razões. A primeira delas é porque eu acho que é um livro bem escrito, eu acho que tem um bom equilíbrio nos tópicos aqui que ele coloca, e ele é muito bom no que se propõe a fazer, né, que é construir a eletrodinâmica como uma teoria clássica de campos. E um segundo motivo, esse disparado, o melhor deles, é porque é um livro relativamente barato, porque se você for procurar um livro de teoria clássica de campos em inglês, esse livro, em geral, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo aqui, né, vai estar mais de R$100. Esse daqui você encontra por menos que isso, e isso é um caso particular dos livros da Dover. Os livros da Dover, em geral, eles têm um bom custo-benefício. Então, eu recomendo esse livro também, porque você acha ele relativamente por um bom preço, né? E, além disso, eu também acho que ele é um ótimo livro para começar a estudar a teoria clássica de campos, para, de repente, fazer uma IC, ali no final da graduação, ou então no início da pós-graduação, se você tiver interesse. E falando sobre livros relacionados a esse aqui, que tem mais ou menos essa mesma pegada, eu colocaria o livro do Horlich, em que se chama Classical Charged Particles, do Horlich, que é mais ou menos na mesma abordagem do Baruch, construir a eletrodinâmica como uma teoria clássica de campos. E eu colocaria também uma outra referência aqui, que essa eu acho que vocês conseguem encontrar na internet com facilidade, que é o Classical Fields do Aldrovandi, que eu acho que devem ser umas notas de aula que ele deve ter utilizado durante algum curso que ele deu no IFT, em que esse Classical Fields vocês encontram relativamente fácil na internet. Então, eu acho que é isso. E, bom, acho que são mais ou menos esses livros relacionados. Me diz aí, já conheci esse livro? Gostou da indicação? Deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal também para poder acompanhar mais vídeos como esse. E vejo vocês no próximo vídeo.